Pessoal, eu anotei aqui no meu computador as 5 perguntas que me fazem quando eu falo que atuo como perito judicial. É muito comum me fazerem essas 5 perguntas. Então eu falei, vou fazer um vídeo porque deve ser a dúvida de muitas outras pessoas, né? Então vamos tirar essas dúvidas agora nesse vídeo. Me acompanhe até o final que eu vou tirar as 5 principais dúvidas que normalmente as pessoas me perguntam e eu respondo. Primeira coisa, o perito judicial na área de segurança do trabalho, né, insalubridade, periculosidade, na Justiça do Trabalho, é concursado? Não, não é concursado, tá? Então você não precisa fazer um concurso. Na realidade, tem todo um processo de indicação, né? Você se inscreve numa plataforma da Justiça do Trabalho, né? E tem todo um processo que a gente indica, onde você vai ser nomeado nos autos do processo pelo juiz para fazer a perícia judicial, mas você não é concursado, tá? Não precisa fazer concurso nenhum para você atuar como perito judicial. Isso talvez seja uma das principais dúvidas de quem quer atuar. E muita gente não sabe. Tanto é que às vezes nem passou pela cabeça da pessoa, muitas vezes quando eu converso com engenheiros de segurança, nossa, nem passou pela minha cabeça porque eu pensei que era concursado, tinha que fazer concurso, estudar para isso, fazer prova. Então eu nem corri atrás, mas não é concursado, tá? Eu não fiz concurso nenhum, não fiz prova para poder ter que passar e atuar como perito judicial. Não é assim que funciona, tá? Então você não precisa fazer concurso para atuar como perito judicial na área de segurança do trabalho, ok? A segunda dúvida que me perguntam muito, né? Não necessariamente nessa ordem que eu estou falando dessas 5 dúvidas, mas são as 5 principais que me perguntam. É se eu preciso ter uma empresa, ou seja, CNPJ, para atuar como perito judicial. E é justamente o contrário. Não, tem que ser pessoa física, tá? Tem que ser como autônomo, não pode ser como pessoa jurídica. Então você que quer atuar como um perito judicial e de repente nem tem empresa, não tem CNPJ, não precisa se preocupar. Às vezes você fica pensando, não, eu vou abrir como MEI. Não é nem como MEI, é como autônomo, como pessoa física que você vai atuar como perito judicial. Você vai prestar serviço para a Justiça do Trabalho como pessoa física, tá? E não como pessoa jurídica. Então você não precisa abrir empresa, MEI ou um CNPJ normal, não é necessário. Outra dúvida muito comum, vendo aqui no meu computador a lista que eu coloquei aqui para não esquecer: trabalhar de forma exclusiva ou pode ter outra atividade? Porque às vezes você fala assim, não, eu estou trabalhando, eu não vou procurar uma outra atividade. Mas se você quer de repente uma renda extra ou ter uma segurança a mais, né? Caso você tenha algum problema na sua atividade que você exerce no dia a dia, é uma forma inteligente também de você ter uma maior segurança, né, na sua vida profissional e financeira. Muitos profissionais, inclusive, que atuam 100% como perito judicial, entraram nessa forma. Tinham um tempo livre na semana, de repente uma manhã por semana ou um dia integral por semana, começaram a fazer perícias judiciais como perito judicial, porque ele tem o poder de fazer o agendamento, né? O perito judicial que faz, ele que agenda as perícias, ele que escolhe o dia que vai fazer, informando isso para as partes que vão acompanhar. Então ele começa devagarzinho, fazendo de repente um dia na semana, um dia a cada 15 dias, conforme a disponibilidade dele de agenda. E quando ele percebe, vai aumentando, até que de repente ou ele perde o emprego principal, ou de repente já não está valendo a pena, né, por conta da remuneração que ele está tendo já como perito, e aí ele fica full time, ou seja, 100% do seu tempo dedicado nas perícias judiciais. Isso é muito comum. Então, sim, você pode atuar tendo uma outra atividade em paralelo. Claro que você precisa ter um tempo, nem que seja um tempo mínimo para iniciar, para você fazer as suas perícias, né? A diligência pericial, preparar o seu laudo pericial, responder, né, à justiça, o juiz sempre que for indagado, né, responder à impugnação, esclarecimentos periciais, tudo que tem dentro de um processo pericial, ok? Aí uma outra pergunta, essa, assim, é disparado principalmente quem já conhece um pouquinho do assunto ou até mesmo quem já está fazendo parte do nosso curso de capacitação. A gente tem um curso de capacitação que eu vou deixar inclusive aqui um QR Code para você
conhecer, é só você colocar a câmera do seu celular, vai para uma página para você conhecer como que funciona, e vou deixar na descrição aqui também, principalmente quem já é aluno, às vezes tem dúvidas, né, como que funciona, né, quando fala do ISS, né, é o Imposto sobre Serviço, que pensa que é como CNPJ, mas na realidade não, é como pessoa física. Lembra que eu falei que na realidade o perito judicial ele atua como pessoa física e não como pessoa jurídica? E para você atuar na Justiça do Trabalho, você precisa fazer um cadastro na prefeitura da sua cidade, né? Esse cadastro é para você vai ter um número, né, de cadastro, e você vai colocar no CIGIO, a plataforma da Justiça do Trabalho, informando ali, né, o número de cadastro. Isso é para, né, tem lá o percentual de tributação com relação aos valores que você está recebendo da justiça e dos processos que você está atuando. Então, só para deixar claro, quando você vai atuar como perito judicial, né, você precisa ter um cadastro na sua prefeitura, tá? É bem simples, você vai lá na prefeitura, ou muitas prefeituras no Brasil, dá para fazer isso até pela internet. Você vai abrir um cadastro como pessoa física para atuar como perito. Tem prefeituras que você tem lá o código de perito mesmo, tem outras que é como engenheiro de segurança, e aí tendo esse cadastro, você vai informar o número de cadastro lá na plataforma da Justiça do Trabalho, tá? E aí você vai atuar como autônomo. E a quinta dúvida, também uma dúvida recorrente, é se eu posso atuar em mais do que uma cidade. Sim, você pode atuar mais do que uma cidade. Quantas cidades você desejar. Eu mesmo já fui nomeado em diversas cidades, várias cidades, tá? Então, você pode atuar. Tem muitos profissionais, né, que de repente você mora numa cidade menor ou numa cidade maior e tem várias outras cidades ao redor. Então, você pode sim ser nomeado, desde que você coloque lá na plataforma, na hora que você for escolher as cidades, você escolha todas essas cidades que de repente você deseja ser nomeado, tá? Se você colocar só a cidade que você reside, o juiz, né, quando for fazer a nomeação, está habilitado só aquela cidade, ele vai nomear, de repente, só a cidade que você mora mesmo. Agora, se você habilitar as outras cidades, né, vai habilitar para todos os outros juízes das outras cidades, né? E lembrando que, dependendo do tamanho da sua cidade, vão ter várias varas do trabalho. Tem cidades que tem 50. Se você pega uma cidade que nem São Paulo, tem mais de 100 varas do trabalho, tá? E você pode atuar por várias varas do trabalho. É muito comum você encontrar peritos que atuam em 5, 6, mais de 10 varas do trabalho. Eu conheço colegas que atuam mais de 20 varas do trabalho, porque vão sendo nomeados, eles continuam fazendo o trabalho deles de campo, falando nas varas e juízes, e continuam sendo nomeados em outras varas para aumentar o número de processos a atuarem. Chega até um ponto que ele tem que parar, não pode mais procurar mais oportunidade, porque ele não dá conta de tantos processos. Claro que tudo isso é com o tempo, não é de imediato, né? Conforme você vai trabalhando, os juízes vão vendo que o seu trabalho é bacana, o seu trabalho é um trabalho técnico, profissional, a tendência é cada vez ele nomear mais, e dessa forma você vai ficando experiente e tendo a condição de apresentar o seu trabalho para outras varas, outros juízes, e consequentemente essas outras varas, esses outros juízes acabam te nomeando também. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha com outro colega que de repente é da sua área e tem interesse também em atuar, ter uma outra remuneração e atuar na área de perícias judiciais, ou como perito judicial ou como perito assistente. Então, se você gostou, compartilha esse vídeo, dá um like, é uma forma de a gente atingir mais e mais pessoas, e dessa forma a gente está sempre criando conteúdo para vocês. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!